Gente, dentro dos protoctistas agora, a gente vai falar especificamente sobre as algas. Nós já falamos sobre os protozoários, já passamos pelos modos de vida, pelos grupos de protozoários, como é feita a reprodução deles. Já falamos também sobre as doenças que eles podem causar, que são as protozooses. E agora a gente vai falar especificamente sobre as algas, que têm algumas características gerais. A primeira delas é que são formadas por células eucariontes e todas as algas fazem fotossíntese. Todas elas são autótrofas fotossintetizantes. Isso quer dizer que elas utilizam a energia da luz solar para conseguir produzir a própria energia. Elas são as maiores produtoras de oxigênio, então, justamente porque elas fazem fotossíntese, elas são produtoras de oxigênio. E aí, elas são as maiores produtoras, até mais do que as plantas. Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares, e quando são pluricelulares, formadas por duas ou mais células, chegando a ter milhares de células, elas são formadas por talos. Isso significa que elas não possuem tecido verdadeiro. Elas não possuem células especializadas. Basicamente, todas aquelas células que formam um organismo inteiro fazem a mesma função. Então, não são células especializadas e, por isso, não têm tecidos verdadeiros. Elas possuem talos. Os organismos, as algas, elas podem ser bentônicas ou planctônicas. Isso se dá ao fato de que algumas algas no ambiente marinho podem ficar bem próximas à superfície e outras algas podem ficar sésseis, podem ficar fixas no substrato, no chão, tá bom? Elas podem ser classificadas, além de bentônicas e planctônicas, também por seus pigmentos. Então, todas as algas possuem o pigmento clorofila, que é aquela corzinha verde que vai proporcionar a fotossíntese, mas existem várias algas que, além do pigmento verde, clorofila, também possuem outros pigmentos, azuis, vermelhos, marrons. Então, a gente vai ver daqui a pouco quais são esses grupos. A gente já discutiu na aula de introdução sobre o reino protoctista por que as algas não são plantas, mas aqui eu vou relembrar alguns dos argumentos e trazer um novo para vocês. Então, as algas elas são formadas por talos, ou seja, não possuem tecidos verdadeiros, e já que não possuem tecidos verdadeiros, elas são avasculares. Elas não possuem o que a gente vai estudar depois, que é chamado de floema e xilema, que são os vasos condutores de seiva, de nutrientes, da raiz da planta até as folhas, tá? Então, as algas não possuem isso. A nutrição delas é feita de célula a célula. Uma célula passa o nutriente para outra, que passa para outra, que passa para outra, e assim esses nutrientes vão chegando a todas as células que formam a alga. Um outro argumento é que os embriões não dependem da mãe para a nutrição. Quando a gente estudar as plantas, a gente vai ver que os embriões são completamente dependentes da mãe, da planta-mãe, para que eles consigam se nutrir. Aqui nas algas isso não acontece. Por isso, as algas atualmente não são consideradas do reino plant, por isso elas estão no reino protoctista. Uma coisa muito interessante é que, já que as algas são formadas por talos, elas obrigatoriamente precisam estar no ambiente aquático, porque é a pressão da água que faz as algas ficarem em pé, ficarem eretas. Quando elas são trazidas para o ambiente terrestre, elas não têm sustentação alguma. Olha a diferença de uma árvore para uma alga. Então é sempre legal vocês pensarem nisso também, de quando a gente for discutir por que as algas não são plantas. Então vamos falar um pouquinho da importância das algas, tanto para nós, seres humanos, quanto para os outros organismos no geral. E aí a gente vai falar da importância ecológica das algas. Elas participam da nossa alimentação, então a gente faz gelatina com elas, a gente enrola nosso sushi aqui com elas. Elas formam um agar-agar, que é um composto químico gelatinoso, que vai servir para formar cápsulas de remédio e também como uma base super nutriente para que os pesquisadores consigam fazer algumas colônias de bactérias e de fungos. Então, para pesquisa também é muito importante. Elas podem ser utilizadas como corantes, então, quando a gente estava falando que existe alga que, além da clorofila, daquele composto químico verde que promove fotossíntese, existem algas que podem ser azuis, vermelhas, marrons, douradas, outras cores.
a gente pode extrair corantes dessas algas. Elas participam muito intensamente da cadeia alimentar. Então, quando eu comentei com vocês que existem muitas algas que são planctônicas, que ficam flutuando aqui de vida livre na superfície da água, essas algas elas são muito utilizadas por outros animais para a alimentação deles. Então, elas participam dessa cadeia alimentar. A diversidade das algas planctônicas é muito grande e a quantidade também é muito alta. Então, aqui no plâncton, existe muitas e muitas algas que estão produzindo oxigênio. Por isso que elas são as maiores produtoras de oxigênio e não são a floresta. Sabe quando a gente escuta que a Amazônia é o pulmão do mundo? Não é verdade. Quem realmente produz muito oxigênio são as algas. As algas, tanto planctônicas quanto abentônicas. Claro que a gente não pode desmerecer que a Amazônia realmente é uma floresta imensa e tem grande porcentagem na produção de oxigênio, mas o que a gente está discutindo aqui é que as algas são as maiores produtoras de oxigênio, tá bom? Vamos falar então dos grupos das algas agora. A primeira delas é euglenas. O grupo das euglenas são organismos unicelulares, então todas as algas que estão aqui são unicelulares. Elas vivem especificamente em água doce e por isso elas possuem um vacúolo contrátil. Lembra quando a gente falou dele? Mostrei esse GIF aqui para vocês quando a gente estava falando lá dos protozoários. Aqui nas euglenas também existe esse vacúolo contrátil, principalmente porque essa alga está em água doce. Então ela está recebendo constantemente muita água e esse vacúolo tem que tirar a água rapidamente para que a célula não exploda. Elas são flageladas, então elas possuem 2 flagelos, tá bom? Tá desenhadinho aqui. O primeiro flagelo, que é o mais longo, serve para locomoção. E o outro vai servir para ajudar na alimentação e também na proteção dessa célula. Elas não possuem parede celular. Já que elas não possuem parede celular, elas têm bastante liberdade para locomoção. Então, esses organismos, eles nadam muito, muito rápido. Elas são fotossintetizantes, e aqui é o ponto principal de que vocês têm que lembrar sobre as euglenas. Elas são fotossintetizantes quando tem luz. Mas, quando não tem luz do sol, elas simplesmente vão começar a agir de modo heterotrófico. Então, quando tem sol, elas produzem a própria energia. Quando não tem sol, elas vão se alimentar de matéria orgânica que já existe. Muito legal, elas têm esses 2 modos de nutrição. Depois, a gente vai falar sobre os dinoflagelados, que são também unicelulares. Eles são dinoflagelados, então eles possuem flagelos, tá? Eles são a maior parte do fitoplâncton e várias das espécies dos dinoflagelados produzem toxinas. E isso é muito importante para vocês relacionarem com a maré vermelha. A gente já vai falar dela no próximo slide. Mas uma coisa muito importante também dos dinoflagelados é que eles participam da bioluminescência. Quando vocês virem essas fotos aqui de bioluminescência, dá uma pesquisada no Google, que é muito lindo. A gente vai estar falando aqui da maioria de algas, tá? Dinoflagelados que estão fazendo essa produção de luz aqui no mar. Vamos falar da maré vermelha. Isso é muito importante vocês saberem o que é. Não é sangue, não é tinta, é realmente os dinoflagelados que estão atuando nessa maré vermelha. Gente, como curiosidade, dinoflagelados significa flagelados terríveis. O prefixo dino significa terrível. E aí, flagelados, porque eles têm realmente a estrutura de locomoção ali por flagelo. Eles recebem esse nome justamente porque eles promovem a maré vermelha, mas também porque eles possuem muitas toxinas, né? A maré vermelha é um processo que vai se iniciar provavelmente quando existe alguma instabilidade ali na quantidade de sal da água ou na temperatura, se ela aumenta ou diminui, isso pode propiciar uma maior reprodução dos dinoflagelados, que são essas algas vermelhas. Se aumenta a reprodução deles, a quantidade de toxinas também aumenta, e a quantidade de toxinas que são lançadas para o meio ambiente, ou seja, para aquele meio marinho, também vai aumentar. Essas toxinas vão fazer muito mal para os outros seres vivos que vivem ali junto com os dinoflagelados, então pode causar asfixia em peixes e em outros animais, pode causar também a morte de outras algas que não são as dinoflageladas, então esses animais podem começar a morrer e aí a variabilidade daquele local ali,
da região onde está existindo a maré vermelha baixa muito, tá bom? E aí fica basicamente os dinoflagelados sobreviventes ali. A maré vermelha, ela tem o nome então de vermelha porque as algas, os dinoflagelados, possuem um corante vermelho. Então, como eles se reproduzem em muita quantidade, toda a água fica aqui tingida, né? Fica com esse aspecto vermelho, porque existem muitos dinoflagelados. Uma outra coisa muito importante que vocês precisam saber é que, além das toxinas matarem a maioria dos organismos que vivem ali naquela região, os organismos que sobreviverem por algum motivo vão ingerir essa toxina. E aí, essa toxina pode ir aumentando conforme a cadeia alimentar. Então, vamos supor que um mexilhão filtra a toxina e ele continua vivo. Aí vem um peixe e come essa toxina. E come esse mexilhão. Então, a toxina do mexilhão vai ser adicionada com a toxina que aquele peixe já está filtrando também. E aí, quando o ser humano for lá e comer aquele peixe, esse ser humano vai ter também uma grande parte de toxina no próprio organismo. Então, a maré vermelha mexe aí com várias interações ecológicas, tá? E ela claramente é maléfica para todos os seres vivos envolvidos. Outro grupo que a gente tem que saber são as diatomáceas. São outras algas unicelulares, mas qual que é a importância delas? O que a gente precisa saber sobre as diatomáceas? É que elas possuem parede celular. De possuírem parede celular, elas possuem uma parede celular dupla. Uma conchinha é maior do que a outra, então é como se elas realmente se encaixassem. Quando acontecer a reprodução dessas diatomáceas, um novo espécime vai ficar com a parte de cima, com a parte maior. O outro espécime vai ficar com a parte menor. Então, vocês entendem que aqueles espécimes da linhagem que tiver a parte menor vai sempre diminuir de tamanho conforme acontecerem as reproduções. Isso vai chegar num momento que a alga vai ficar tão pequenininha, essa célula vai ficar tão pequena que vocês podem até pensar que ela vai desaparecer, mas não. Elas vão parar de se reproduzir dessa forma e aí começar uma reprodução sexuada. Então, vai trocar ali material genético para que uma célula pequenininha tenha a possibilidade de crescer e aí voltar ao tamanho normal. Então, é esse processo de escadinha, tá bom? Isso é o que vocês têm que saber sobre a parede celular dupla. Uma linhagem vai ficar sempre com a parte maior, então tudo bem, e a outra linhagem vai ficar com a parte menor. E aí, essas reproduções vão fazendo com que as células das diatomáceas fiquem cada vez menores, até que chega num ponto que ela precisa parar, senão ela vai realmente sumir, ela não vai ter mais como ficar menor do que aquilo, ela vai parar de fazer a reprodução assexuada por divisão binária, ela vai parar com essa reprodução e vai começar a se reproduzir sexuadamente, até alcançar o tamanho original dela e aí voltar a se reproduzir assexuadamente por clones, por divisão binária. Outro grupo são as feofícias, que são conhecidas como algas pardas justamente pela coloração delas. Elas são exclusivamente marinhas e são as feofícias que formam aquelas florestas aquáticas, que são chamadas de kelpis, porque elas são sempre algas pluricelulares e que podem alcançar aí 60, 70 metros de altura dentro da água. As rodofícias, que são as algas vermelhas, possuem o corante vermelho, são geralmente marinhas e a maioria delas é pluricelular, mas também pode existir as unicelulares. Elas fazem endossimbiose, então isso significa que elas estão interagindo ali simbioticamente com os corais, tá? E aí, as clorofícias, que são as algas verdes, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Quando são unicelulares, elas podem se apresentar em colônias, então em conjuntos de células, ou de vida livre mesmo. Elas estão no ambiente marinho ou de água doce e elas fazem uma das principais relações ecológicas que a gente conhece, que é o mutualismo entre algas verdes e fungos no tronco das árvores, formando o que a gente chama de líquens. Quando a gente estuda fungos, a gente vai entender certinho o que realmente é esse líquen. Mas já adiantando para vocês, é aquela relação na qual os organismos precisam um do outro para sobreviver. Se um não estiver lá, o outro morre.
e vice-versa. Agora, nosso último assunto é sobre a reprodução das algas. Existe a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A primeira, assexuada de divisão binária, a gente já está cansado de saber. A única célula que vai aumentar o volume dela, duplicando o material genético, duplicando o volume de citoplasma, as organelas, e aí vai chegar num ponto que ela vai poder se dividir em duas, formando então um novo indivíduo. Outra reprodução assexuada é a de fragmentação. Isso significa que a alga, que é um talo, pode ter uma parte desse talo quebrado. Esse talo, então, quebrado, ele vai poder, por exemplo, numa alga que é fixa, que é bentônica, vai poder cair no substrato e a partir dali nasce uma nova alga, tá? Outra reprodução assexuada é a zoosporia. Ao invés de sair um pedacinho do talo e cair no substrato, agora o que vai acontecer? Dentro de uma célula que está formando essa alga pluricelular, vão ser formados zoósporos. O que é um zoósporo? É uma célula que vai ser capaz de produzir um novo indivíduo. Dentro de uma única célula, por mitoses, por várias divisões celulares, são formados vários zoósporos. Esses zoósporos são liberados para o meio que a alga está, para aquela região, e esses zoósporos vão ter um pouquinho de vida livre até chegar num substrato e aí começar a se desenvolver, crescer um novo indivíduo. Agora, falando da reprodução sexuada, a gente já tem mais algumas etapas para entender. A primeira reprodução sexuada é a haplobionte aplonte. Não se assustem com o nome. Isso significa simplesmente que existe uma célula que tem metade do material genético, enquanto outra célula tem a quantidade normal de material genético. Vamos por parte. O que acontece? A gente tem, vamos pensar na gente, nos seres humanos. A gente tem células que possuem metade do material genético, que são os nossos gametas. Por que a gente possui isso? Porque na nossa espécie, a mulher vai possuir os óvulos e o homem vai possuir o espermatozoide. Quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, entende que metade do material genético do pai, junto com metade do material genético da mãe, vai formar um novo indivíduo? Então, essa metade mais essa metade forma um novo indivíduo. Quando a gente está falando dessas células que têm metade do material genético, a gente chama elas de haploide. E quando a gente tem uma célula completa com a quantidade normal de material genético, a gente chama ela de diploide. Aqui na alga está acontecendo algo similar. Os organismos adultos, eles são haploides. Isso significa que as células adultas, elas já são formadas com metade do material genético. Na hora da reprodução, duas células adultas, então, haploide mais haploide, vão se encontrar, formando um organismo, então, porque elas vão se fusionar, então vai formar um organismo diploide com todo o material genético, porque metade mais metade se encontrou. E aí formou uma célula com o material genético completo, chamado de diploide. E aqui está sendo representada por 2N, tá bom? Isso significa diploide. Quando essa célula está completa, ela vai poder fazer uma divisão celular que vai fazer com que o número do material genético se reduza novamente. Então, da célula completa diploide, agora vai existir 4 células haploides, com metade do material genético. Então, da fusão de 2 células adultas, formando uma célula completa, 2N, agora essa célula vai ser dividida e vai formar mais 4 indivíduos adultos. Então, 4 indivíduos haploides. Por isso, o nome do ciclo é haplobionte aplonte. A gente tem ainda uma reprodução sexuada que é chamada de haplodiplobionte, ou, um nome mais tranquilo, é a alternância de gerações. Aqui, o que vai acontecer? A gente ainda vai estar falando de haploides e diploides, então de material genético completo e material genético pela metade, mas vamos por parte. Esse indivíduo aqui, que é uma alga adulta, ele possui o material completo, o material genético completo, então é diploide. Essa alga vai formar alguns esporos, tá? Essas células sexuais são formadas por metade do material genético. E essas células vão ser responsáveis, então, por fazer a fecundação.
uma célula com metade do material genético, vai se encontrar com outra célula com metade de material genético e vai formar uma célula maior com todo o material genético, que é o que está sendo representado por esse desenho aqui. Essa célula, então, com material genético completo, vai poder crescer e se desenvolver num novo indivíduo adulto. Beleza, super tranquilo. Agora, a gente tem só mais um tipo de reprodução sexuada, que é a conjugação. Aqui, a gente tem dois indivíduos, então vamos pensar em dois talos de algas, que vão ficar muito próximos um do outro, e vai acontecer uma fusão aqui de membrana plasmática entre duas células, que a gente vai chamar de ponte, tá? Então, a conjugação é a formação dessa ponte. Quando acontece a formação dessa ponte, os núcleos, o material genético, eles vão ser fusionados, tá? Então, o material genético de uma célula sai, o outro material genético sai também e eles se encontram aqui no meio. Quando esse material genético é fusionado, essa ponte se destaca e forma um novo indivíduo que vai crescer e formar uma nova alga com um material genético completamente novo. Por quê? O material genético de uma alga se juntou com o de outra e aí formou um novo organismo. Perfeito, a gente fechou então tudo que a gente precisava saber sobre o reino protoctista e agora vocês podem descansar.